Olá, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Vamos para a nossa segunda aula. Deixa eu só colocar a tela toda aqui, a tela cheia. Fechou? Pessoal, para quem não sabe, tá? Eu estive falando em outras aulas, porém eu vou repetir aqui também, tá? Para ajudar na manutenção do canal, como todos sabem, as aulas são 100% gratuitas. Para me ajudar na manutenção do canal, então, todos os aspectos, né? Livros, tudo, também tem questões, por exemplo, internet, esses assuntos também. Eu queria muito que vocês depois, se quiserem, tá? E puderem, eu estou vendendo todos esses PDFs que nós utilizamos aqui, eu estou vendendo por um valor único e exclusivo de R$ 10. Então, se você quiser, basta colocar aqui no comentário como adquirir ou eu quero e eu lhe darei as coordenadas para o material. Eu vou terminar o material dia 30, está em média de folhas, creio que deva chegar umas 250 folhas, folhas assim, né, digitais, uns 250 slides, fechou? Tá? Valor único de R$ 10. Se você quiser, basta colocar nos comentários. Aula 2, vamos tratar das vedações. É isso mesmo. Capítulo 3. Bom, pessoal, vamos lá. Temos algumas vedações aos municípios. Falamos ali do que compete ao município, falamos das suas competências, mas o município também está entre nós, tem coisa que o município não pode fazer. Vamos ver um pouquinho de cada coisa? Artigo 16. Estabelecer, vem, né? Ao município é vedado, ou seja, ao município é proibido. Inciso 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Aí você pode pensar, Rebeca, eu não posso ir, por exemplo, até um hospital para fazer uma oração, ou a pessoa ir até uma praça, reunir as pessoas da sua religião. Ela não pode fazer isso? Não é isso que está dizendo aqui. Inclusive, deixa eu pegar minha Constituição. Eu não consigo falar de legislação orgânica sem pegar a minha verdinha. Deixa eu ver se eu acho aqui de imediato. Deixa eu ver aqui, gente. Eu sempre esqueço o número do inciso. Na hora que eu encontrar aqui, eu mostro para vocês. Inclusive, é autorizado pela própria Constituição esta prestação de assistência religiosa. Então, por exemplo, presídio, eu tenho essa assistência nos hospitais, não tem nada de errado nisso. O problema é, como diz aqui, embaraçar o funcionamento. Eu confundir ali o que é, de fato, o município, enfim, ali toda a sua parte administrativa e atividades religiosas, tá? Mas isso não significa que eu não possa ir numa praça, não é isso, tá? 2, no segundo, melhor dizer, recusar fé aos documentos públicos, ou seja, não dar fé aos documentos públicos. Terceiro, criar distinções ou preferências entre brasileiros ou estrangeiros legalmente radicados no país. E aí, o inciso terceiro, ele nos remete ao artigo 5º da Constituição. Por quê? Porque o caput do artigo 5º da Constituição vai me dizer que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, ou seja, todos são iguais. Eu não vou distinguir o Pedro da Maria, o José do Sebastião, o João do Felipe. Eu não vou distinguir.
todos são iguais perante a lei. Então, eu não vou criar distinção ou preferência entre brasileiros ou estrangeiros. Eu não vou criar uma distinção ou uma preferência entre o brasileiro Felipe e o americano. E pensa no nome americano aí. Enfim, pensa no nome americano aí. Não vou criar distinção, tá? Subvencionar ou auxiliar propaganda político-partidária ou com fins estranhos à administração. Como assim fins estranhos à administração? Fins que não são de competência administrativa. Pensa só, fins estranhos à administração. São fins diferentes da real finalidade administrativa. Entende? Quer pela imprensa, quer falada, escrita ou televisionada, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação. Então pensa só, você tem ali num órgão do município de todo tamanho lá, ou santinhos, né? Ou, sei, pensa, banner, alguma coisa, tá? Fazendo uma propaganda político-partidária com fins estranhos à administração, gente, por favor, tá? Ou um carro da prefeitura lá no seu alto-falante gritando: vote no José da Padaria. Não fica legal, né? E aí também aqui no inciso 5 vai falar manter publicidade de atos, propagandas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social, assim como publicidade da qual constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Esse inciso nos traz muita informação, muitas informações. Inclusive, nos remete à Lei 9.784 de 99. Lá no seu artigo 2º, lá no seu inciso 3º, olha o que vai falar. Objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Por exemplo, vamos imaginar que a prefeitura, tá, comprou um espaço, enfim, um prédio, pensa num espaço, para fazer ali uma praça ou um prédio para fazer uma escola, alguma coisa, tá? Comprou alguma coisa. Só que vai estar no nome de quem lá na faixa? Por exemplo, que aquele espaço foi adquirido pela prefeitura do município X para a construção de uma escola ou de, enfim, um hospital, não importa. A prefeitura adquiriu. Só que imagina se fosse o prefeito fulano de tal adquiriu para a construção daquela escola. Ou o partido, o fulano, o prefeito fulano de tal do partido Y comprou. Não é no nome dele, é no nome da prefeitura. A prefeitura que adquiriu. Ah, tá no mandato dele, mas foi a prefeitura que adquiriu. Entendeu a diferença? E aí fala no inciso da mesma lei, no mesmo artigo, vai dizer que a divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previsto na Constituição. Ou seja, temos que observar esses pontos para que não tenha nenhum tipo de promoção pessoal, seja de uma autoridade ou seja de um servidor público. Fechou? Outorgar isenções e anistias fiscais, perdão, ou permitir a remissão de dívidas sem que o interesse público seja justificado sob pena de nulidade do ato. Ou seja, tudo que a administração faz, ela faz pautada na forma ali dos atos administrativos.
Então, nós temos vários tipos, por exemplo, uma portaria, enfim. Então, se eu tenho um ato de uma isenção fiscal sem que o interesse público seja justificado, como assim, Rebeca? Porque tudo que é feito na administração pública, o fim é sempre o interesse público. Não tem outra finalidade. Ah, a finalidade de uma promoção pessoal não é o interesse público que está em pauta. Então, vai haver a nulidade do ato. Ok? E aí, finalizar no inciso 7, instituir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Ou seja, é proibido instituir ou aumentar tributo? Não é o caso. Porém, sem que lei venha estabelecer, aí sim, você tem um probleminha. Fechou? Segunda parte da aula, dos servidores públicos. Artigo 17. O município poderá adotar o regime jurídico misto e plano de carreira para os servidores da administração pública direta e indireta. Ai, Rebeca, agora pronto. O que é isso de administração pública direta e indireta? Gente, depois eu vou colocar no material de vocês. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar uma página em branco. Ah, eu acho que eu consigo. Tem que pegar uma página toda branca. Enfim, não foi tanta branca não, mas se tiver caneta branca aqui, às vezes me ajuda. Tem. Ah, preto. Preto é melhor. Vamos lá. Eu tenho a administração pública. Ai, gente, minha letra não vai ficar legal aqui, mas eu peço que, por favor, não considerem, por favor, só considerem o conteúdo, não considerem a minha letra. Eu tenho uma administração pública e uma administração pública. Fechou. Nessa administração pública, eu tenho duas subdivisões. Eu tenho a administração pública, aqui, ó. Eu tenho a administração pública direta, vou colocar de direta, e eu tenho a indireta. Gente, eu só para comprar aquele, sabe aquela mesa que tem a caneta? Só que o meu medo é de não conectar no computador. Eu fico com medo de não conseguir conectar no computador, porque é muito ruim escrever no mouse do computador, mas a gente tem. Bom, então a administração pública, ela tem duas divisões. Eu tenho a administração pública direta e indireta. A administração pública direta. Deixa eu mudar aqui minha tela. Vamos colocar assim. O M, União, União, dos estados e município. Beleza. Dentro disso, nós temos o conceito de administração pública direta. Só que, pensa no município. Como que o município ele vai promover saúde e educação ao mesmo tempo? Beleza. O município precisa de uma secretaria de educação. Ok. Como que ele vai fazer isso? Como que ele vai promover educação e saúde? Como que ele vai promover ao mesmo tempo? Aí entra um conceito muito importante. Conceito de desconcentração. Oi? Desconcentração. É quando a administração pública, pensa que aqui é o município, tá? Município.
Esse triângulo é o município. É quando o município ele vai desconcentrar, ele vai transferir alguma atividade para um órgão dentro dele. Como assim? Pensa, você é administração pública direta. Isso aí, você é administração. Meus exemplos são bem práticos. Pensa o seguinte, quem que vai pensar? Seu cérebro, você vai pensar. Gente, eu não sou da área da saúde não, tá? Enfim, você vai pensar, cérebro. Aí é como se você tivesse descentralizado essa função do seu cérebro. Cérebro, você vai pensar. Só que está tudo dentro de você. Está tudo dentro de você. Entende? O meu pulmão. Eu vou descentralizar uma atividade para o pulmão. Ele está dentro de mim. Faz parte de mim. Entendeu? Meu coração. Tá batendo. Tum, 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 tum. Tá batendo. Ó, coração, você vai ter essa função, mas você está dentro de mim. Tá? Você vai ter essa função, mas você está dentro de mim. É a mesma coisa da administração direta. Então, o município vai desconcentrar, uma desconcentração, por exemplo, tá aqui, ó, uma secretaria. Secretaria de Educação, por exemplo, está dentro do município, dentro da administração pública direta. Entendeu? Só que aí entra um outro. A administração pública indireta. Autarquias, autarquias, as fundações, as empresas, empresas públicas, ficou bem feia a minha letra, gente, e sociedade de economia mista, tá? Enfim, exemplo de autarquia. INSS é um exemplo de autarquia. A administração pública indireta, o que você tem nela? Aqui a empresa pública de sociedade de economia mista também são conhecidas como as estatais, tá? Está. Opa! Gente, eu nunca escrevi numa aula, tanto assim. Não, 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 volta aqui. Gente. Ai, peraí. Pera. Ai, não, 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 gente. Gente, volta. Aqui, municípios, tá? Enfim. Gente, relevem, tá? O professor está fazendo de tudo para ser uma letra boa. Que são os municípios, beleza. Aqui nós temos também as conhecidas estatais. Na administração pública indireta, o que você tem aqui? Uma descentralização, ou seja, a administração pública direta falou assim, ó, poxa, tá muito puxado pra gente. Quer saber? Eu vou transferir a titularidade, eu vou transferir a execução do serviço lá para uma autarquia, lá fora. Exemplo, você e sua família, dentro da sua casa. Vou pensar comigo. Eu, meu pai e minha mãe, somos 3 em casa. Pensa que aqui em casa é a administração pública, fechou? Aqui dentro é a administração pública. A minha mãe é a União, meu pai, estados e eu, municípios. Aí eu viro e falo assim, ó, minha mãe, por exemplo, tá? União. Ó, vou fazer o seguinte, isso aqui tá muito puxado pra gente. Só um exemplo, tá? A limpeza aqui da cozinha, pra mim tá ficando muito puxado. Eu não tô conseguindo fazer sozinha, eu, União, não consigo fazer isso aqui sozinha. Eu vou transferir a limpeza da cozinha lá
para alguém lá de fora fazer. Indireto. Se a minha mãe, se meu pai, status, vira e fala assim, ó, tá muito puxada a limpeza da sala. Muito puxada. Vou fazer o seguinte, vou distribuir essa função para um órgão aqui da administração. O que é isso? Desconcentração. Dentro. Entendeu? Pensa num curso. Eu tenho um curso com 3 professores de direito administrativo. Só que eu preciso de uma aula. Se eu curso vir e fala, eu vou chamar a professora X, que já é do curso, para poder lecionar aquela aula. É como se fosse uma desconcentração. Ela está chamando alguém lá de dentro mesmo. Está dentro do curso. Agora, se ela vir e fala assim, ah, não, curso aqui, são 3 professores, já está puxado demais para eles, eu vou passar para algum lá fora, um professor de direito administrativo lá de fora. Eu vou transferir essa aula para ele. Percebe? Transfere lá para fora, direto. Eu sempre gosto de usar esses exemplos bem bobinhos, porque eu acho que fica bem explicado, tá? São exemplos bem bobinhos, mas enfim. Aí, peraí, eu vou tentar apagar esse slide todo doidinho que eu fiz aqui. Ai, gente, eu peço perdão, porque eu sou assim mesmo, tá? Eu gosto de... Prometo que eu vou olhar a mesinha para ficar melhor para vocês, tá? Bom, então, como nós estávamos falando, você tem a administração pública direta e a administração pública indireta. Direta é a própria administração exercendo de forma centralizada, e a indireta é quando eu transfiro para uma autarquia, uma fundação, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista. Fechou? Fechou. Parágrafo 1º. A lei, ela assegurará aos servidores da administração direta. Ou seja, a administração pública direta, não é indireta. Direta, tá? Isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder ou entre servidores do Poder Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Porque nós já estamos falando de uma característica personalíssima, ou seja, que pertence à pessoa, tá? Ok? Ok. Tá, pessoal, só vou lembrando aqui, ó, eu peguei aqui, abri um parêntese, só para lembrar que o canal tem uma parceria com a editora Mizuno, editora maravilhosa aqui, ó, Direito Administrativo. Esse livro aqui eu recebi da editora, tem vários livros da editora. Eu tenho aqui alguns muito específicos, direito trabalhista, previdenciário, enfim, imobiliário, direito administrativo. Está para chegar um de improbidade administrativa. Então, pense como as nossas aulas não vão ficar top, gente. E eu sempre uso este livro aqui como base para as nossas aulas. Aqui é um mini catálogo deles, tá? Olha, mini catálogo. Então, terminando a aula, corra lá no site Mizuno e garanta o seu livro. Bom, parágrafo 2º. Aqui vem um rol dos incisos que são aplicados lá no artigo 7º da Constituição, tá? Parágrafo 3º. É livre a associação profissional sindical. Também está na Constituição. Observado o disposto na lei, ficando assegurado o desconto da mensalidade em folha de pagamento aos associados dessas entidades. Artigo 8º da Constituição vai te dizer isso. Aqui é da Constituição, tá, gente? Aqui, ó, é da Constituição de 88, tá? É livre associação profissional sindical. Aí vem o rol de pontos que precisam ser observados, tá? Bom, parágrafo 4º. O regime misto será composto por servidores estatutários
regime regido pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, os seletistas, que são regidos pela CLT. Já falamos isso em outra aula, já na aula da Lei 82 de 2011. Estatutários são aqueles nomeados para exercerem um cargo público, não exigindo contrato. Todos os deveres estão fixados na lei. Já os seletistas são aqueles contratados, os seus direitos e obrigações estão no contrato, ou seja, a CLT também vai estabelecer alguns dos direitos mínimos, tá? Eles são detentores de empregos públicos. Artigo 18. O município assegurará ao servidor licença por motivo de doença do cônjuge de parente até o primeiro grau. Okay. Quando verificada a inspeção médica ser indispensável sua assistência pessoal. Oi? Como assim? O município ele vai assegurar uma licença caso o cônjuge, tá? Ou um parente até o primeiro grau esteja doente. Porém, essa licença só será admitida se em inspeção médica for verificado ser indispensável a assistência daquele servidor àquele parente. Então, por exemplo, marido e a mulher. A mulher ficou extremamente doente. Em inspeção médica, ficou comprovado que o marido é indispensável para a assistência pessoal da esposa. Aí sim você tem essa licença. Aqui eu coloquei uma tabelinha para vocês da linha de parentesco, tá? A linha paterna, que é a linha materna, primeiro grau pai e mãe, aí vai indo, tá? Ok? Para vocês verem. Artigo 19. Aplicam-se aos servidores municipais, tanto os estatutários, tanto os funcionários, quanto aqueles empregados públicos, as regras estabelecidas no artigo 40 e seus parágrafos da Constituição. O que diz o artigo 40 na Constituição? Diz o seguinte, que o RPPS. O que é RPPS? Regime próprio de Previdência Social. Qual é o regime que vai falar de todos aqueles, por exemplo, os trabalhadores seletistas, tá? Contrato de trabalho. Lá pela carteira de trabalho. RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Tá? Para funcionários, enfim, quando estiver falando da administração pública, é o RPPS. O regime próprio de previdência dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter o quê? Contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, aqui fala da questão previdência, ok? Deixa eu ir puxando aqui os slides. O parágrafo primeiro foi suprido. Parágrafo segundo. Aqui nós estamos falando do artigo 19, tá? A lei disporá sobre a aposentadoria e outros benefícios de natureza previdenciária, quando eu estiver falando de cargos ou funções temporárias, ou seja, eu tenho data de início e data de término, tá? Parágrafo 3º. O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal, como também numa atividade privada, devidamente comprovada, será computado integralmente para o efeito da aposentadoria de disponibilidade do servidor estatutário, ok? Então, o tempo de serviço, bem como é feito na atividade privada, também é computado para a aposentadoria, bom? Ok? O servidor estatutário. Parágrafo 4º. Os proventos da aposentadoria do servidor estatutário serão revistos da mesma forma, proporção e data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos, aqueles que não estão mais ativos na administração, quaisquer benefícios ou vantagens do cargo ou função em que se deu aposentadoria na forma da lei, ok?
Então, sempre vai ser revisto quando eu estiver falando de uma modificação na remuneração daqueles que estão em atividade e também aos inativos. Parágrafo 5º. O benefício da pensão por morte do servidor estatutário corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior, os proventos daqueles que já estão inativos. Fechou? Aí eu trouxe aqui para vocês. O que é vencimento? O que é remuneração? De acordo com os artigos 40 e 41 da Lei 8.112 de 90, vencimento é uma retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público e o seu valor ele é fixado em lei. Já a remuneração é o vencimento do cargo efetivo, então o artigo 40 é o vencimento, mas mais as vantagens pecuniárias. Então aqui tem uma tabelinha, ó. Vencimento básico ou padrão, valor fixado em lei, salário do servidor público, é o seu salário, e irredutível, porque você tem o seu valor fixado em lei. Não é redutível, ele é irredutível. Já a remuneração é esse vencimento, todos esses pontos aqui, mais vantagens pecuniárias, ou seja, são parcelas extras. E pode ser redutível. O que vai ser redutivo? A remuneração, essas vantagens pecuniárias. Lembrando que o vencimento não tem redutibilidade, tá? Deixa eu tomar uma água, gente. Isso aqui é muito importante, tá? São estáveis após 3 anos de efetivo exercício, servidores nomeados para cargo efetivo em virtude de concurso. Deixa eu pegar aqui a minha lei 8.112, artigo... Qual que era o artigo? 40? Não, não é 40. 40 eu acabei de ler. Aqui, ó. Até marquei aqui uma vez, aqui, ó. Artigo 21. Antigamente, eram 2 anos de estabilidade. Ó, o servidor habilitado, parará, ao completar 2 anos de efetivo exercício. Não são mais 2 anos. Agora são estáveis após 3 anos. Tá? De efetivo exercício, servidores nomeados para cargo efetivo em virtude de concurso. Aí você vai me perguntar, Rebeca, quando que o servidor público vai perder o cargo dele? Em 3 hipóteses. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo, porém precisa ser assegurada ampla defesa, garantia constitucional, e mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho. Ai, Rebeca, ficou difícil. Como é que eu vou gravar isso na minha prova? Eu fiz um mnemônico aqui para vocês. Quando é que o servidor ele pode perder essa estabilidade? Como diz aqui, ó. Quando que ele vai perder o cargo dele? STJ, sentença transitada em julgado, PA, processo administrativo, PAPD, processo de avaliação periódica de desempenho. Então, STJ, PA, PAPD. Sentença judicial transitada em julgado, PA, processo administrativo, PAPD, processo de avaliação periódica de desempenho. Viu como é que fica mais fácil? Sentença, pensa, sentença transitada em julgado, que já fica mais direto para você gravar. PA, processo administrativo, PAPD, procedimento de avaliação periódica de desempenho. Fechou? Fechou. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável será a ele reintegrado e o eventual ocupante, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização. Cuidado. Aproveitado em outro cargo posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Por exemplo, Marcos, tá, teve a sua demissão invalidada por sentença judicial e aí ele ocupava X cargo. Então, ele era auxiliar administrativo. O que vai acontecer? Marcos vai voltar para o cargo dele. Provavelmente o cargo dele estava sendo ocupado por alguém. Vamos imaginar que esse alguém se chama Pedro. Tá?
Então, Marcos volta a ser auxiliar. Pedro, que estava no lugar dele, se ele é estável, ele vai ser reconduzido ao cargo que ele ocupava antes de começar a ocupar o cargo de Marcos. Pedro não tem direito de indenização, tá? Dependendo da situação, não foi reconduzido. Ele pode ser aproveitado em um outro cargo, então vamos supor, está precisando de um outro auxiliar administrativo. Ele pode ser aproveitado em um outro cargo, tá? Melhor dizendo. Se for, vamos imaginar, é um outro cargo, melhor dizendo, um outro cargo que vem estar compatível, ele pode ser aproveitado. Ou ele vai ser posto em disponibilidade, ou seja, vai ficar esperando até ser reconduzido a um cargo novo. Parágrafo 3º. Se for extinto o cargo ou declarada desnecessidade, ou seja, extinguiu o cargo ou aquele cargo foi declarado desnecessário, o servidor estável ele vai ficar em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Ele não vai ser dispensado. Tchau, você agora é dispensado da administração. Não. Parágrafo 4º. Como condição para estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho, não é facultativa, é obrigatória, nos termos da lei, por comissão instituída para essa finalidade. Fechou? Bom, aqui um pouquinho de estabilidade, trouxe para vocês alguns entendimentos, tá? Do STJ, perdão, do STF. Vamos lá. Olha o que foi decidido em um recurso extraordinário, tá? Em atenção aos princípios da impessoalidade e isonomia que regem a admissão por concurso público, a dispensa do empregado de empresas públicas e sociedades de economia mista, ou seja, lá da administração pública indireta, que prestam serviços públicos, ela deve ser motivada, tá? Ou seja, se eu vou falar de uma dispensa do empregado da empresa pública, sociedade de economia mista, não importa, você tem que ter essa motivação, tá? Bom, a emenda constitucional 19 de 98, que alterou o artigo 41, que elevou para 3 anos o prazo para aquisição de estabilidade, é, por interpretação lógica, o prazo do estágio probatório. Então, quanto tempo do estágio probatório? 3 anos, porque com 3 anos você adquire estabilidade, ok? Vamos ver aqui mais alguns pontos em todo esse material aqui. Quem for adquirir é valor único de R$10, tá, gente? Não tem nada que mude isso aqui, ok? Aí aqui nós já falamos, né? Tá. E aqui eu trouxe algumas súmulas do STF, tá? Muito interessantes. Olha aqui a primeira, né? Um entendimento do STF. Que funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou formalidades legais de apuração de sua capacidade. E o segundo, o estágio probatório não protege o funcionário contra a extinção do cargo. Então, se o cargo foi extinto, o estágio probatório não protege o funcionário. Fechou? Bom, artigo 21 ao 25 da lei foi suprimido. E, para finalizar, o artigo 26. O município garantirá a aplicação da licença maternidade por 120 dias à servidora gestante, bem como a licença paternidade de no mínimo 5 dias com vencimentos integrais. Parágrafo único. A lei assegurará à servidora gestante proteção especial, garantindo-lhe adequação e mudança temporária de função antes e após o parto. Nos casos em que for recomendada a saúde ou do nascituro, ou sem prejuízo, ou do nascituro, sem prejuízo de seus vencimentos ou salários e demais vantagens. Fechou? Artigo 27. As vantagens de qualquer natureza só poderão ser instituídas por lei e quando atendem efetivamente ao interesse público e às exigências dos serviços. Ok? Bom, vamos treinar algumas questões, são poucas, tá? Primeiro, assinale a alternativa correta nos moldes da Lei Orgânica do Município de Mogi das Cruzes. Letra A. Pode o município instituir ou aumentar tributo, não podendo nos casos de decreto
não estabeleça. B. A lei assegurará aos servidores da admissão direta e indireta isonomia de vencimento? Não, só direta. É vedada a associação profissional? Não, não é vedada. É vedado ao município manter publicidade de atos, propagandas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos que não tenham caráter educativo, formativo ou de orientação social, assim como publicidade da qual constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou serviços públicos? Ou letra E, são estáveis após 3 anos e não 2 anos. Então, alternativa certa, letra D, de dado. Bom? Próxima questão. Preencha a lacuna abaixo de acordo com o artigo 26 da Lei Orgânica de Mogi das Cruzes. O município garantirá a aplicação da licença maternidade por tananã, 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 dias à servidora gestante, bem como a licença paternidade no mínimo tananã, tananã, dias com vencimentos integrais. E aí? Eu tenho aplicação de licença maternidade por 120 dias e 10 dias no mínimo para a licença paternidade? Não. 140 dias para a mulher? Não. 180 dias para mulher e 2 para homem, licença paternidade. 120 para mulher e 2 o homem. Ou 125 para licença paternidade. E aí? O que vocês acham? Nós acabamos de ver, né? 120 para mulher, licença maternidade, 105 para licença paternidade. Certo ou errado? Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo? Certo ou errado? Então, obviamente, artigo 20, parágrafo 3º, ele não vai ser chutado da administração. Acerca da estabilidade, é correto afirmar que, como condição para a aquisição da estabilidade, é facultativa a avaliação especial de desempenho? Obrigatória, artigo 20, parágrafo 4. Fechou? Bom, pessoal, foi um prazer tê-los aqui comigo. Deus abençoe a todos e até a nossa aula número 3, que nós vamos tratar de atos municipais das publicações também. Fechou? Que Deus abençoe a todos. Tenham ótimos e abençoados estudos, tá bom? Tchau, tchau.